Queridos, boa noite. Sempre, como já falei por 2 vezes hoje, sempre uma alegria imensa voltar aqui para Niterói, voltar para a Semana Teológica aqui da Edições Vida Nova, juntamente com o Projeto Água da Vida, lugar onde tenho desenvolvido amizades, respeito, carinho por tudo aquilo que Deus tem feito por intermédio de vocês aqui. Então que Deus abençoe tremendamente a vida de cada um de vocês, toda a liderança aqui da igreja, o ministério que vem sendo desenvolvido, assim como o ministério literário da Edições Vida Nova. É sempre uma alegria a gente poder mencionar, não simplesmente porque temos que mencionar livros, mas porque são livros que abençoam o nosso Brasil, fortalecem a nossa boa teologia, ainda mais numa época que virou fácil publicar ideias, né? Cada um posta o que quer, menciona o que bem entende. Então a Vida Nova continuar servindo ao nosso Brasil com excelente literatura é um privilégio para todos nós. Como o Jonatas falou, dá sempre vontade de adquirir tudo. O Francisco também falou, né? E depois no final eu quero mencionar alguns outros, só para você aumentar a sua sacola que você vai levar aí para a sua casa, tá? Mas são livros todos bons, selecionados mesmo, ok? Minha segunda palestra de hoje foi sobre as marcas de uma igreja transformada pelo Evangelho, e eu parti ali do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, que Paulo fala sobre, até menciona, relembra a experiência de conversão dos crentes de Tessalônica, ali conforme nós temos o relato de Atos capítulo 17. E a conversão daqueles crentes foi tão dramática que levou até um certo caos social na cidade de Tessalônica, porque a cidade vivia de muita idolatria. E a idolatria daquele tempo, o paganismo, ele é muito cultico, ele é muito ritualístico, passando desde imagens talhadas em madeiras, em mármore, até pequenos objetos que pessoas levavam para casa, não apenas com imagens de deuses, senão todo e qualquer artefato ou aparato que supostamente ligava pessoas a essas divindades. E por causa da conversão de muitas daquelas pessoas, houve um certo problema na cidade, né? Porque alguns desses vendedores se converteram e alguns consumidores se converteram e pararam de adquirir, por exemplo, todo esse artefato religioso. Por outro lado, vários judeus também foram salvos por Jesus ali em Tessalônica, o que trouxe certos ciúmes, certa inveja. Essa é a terminologia usada ali em Atos 17 por Lucas, que isso produziu inveja entre judeus e gentios quanto à conversão de pessoas agora ao cristianismo. E então plantaram uma mentira ali diante das autoridades em Tessalônica, de que eles estavam tumultuando a cidade, dizendo que existia um novo rei, ou seja, fazendo frente ao Império Romano. E com isso, então, as autoridades tentam debelar todo aquele movimento de conversão, de ajuntamento agora de cristãos numa nova comunidade, numa nova sociedade, a fim de coibir isso daí. É interessante que Lucas diz que as pessoas diziam que eram aqueles que estavam tumultuando o mundo. Olha que interessante. Esses crentes, por onde passam, eles passam tumultuando. Mas não no sentido de baderneiros. É no sentido de que, na medida que agora pessoas são convertidas ao Evangelho, elas deixam de fazer as coisas que faziam. E aí no texto de Tessalonicenses, Paulo fala que eles se converteram dos ídolos para Deus. Deixaram para trás a sua idolatria, seu paganismo, deixaram para trás o seu judaísmo e passaram agora a viver de conformidade com a fé do Evangelho. E a conversão dos Tessalonicenses foi tão significativa que a partir de Tessalônica houve uma repercussão. E o termo ali, como vimos na palestra da tarde, é reverberar, como um som que é produzido aqui, mas ele é reverberado, ele é propagado até muito além do ambiente imediato em que esse som foi produzido. Essa foi a fé dos Tessalonicenses. E Paulo vai dizer que especialmente as regiões da Macedônia, em que Tessalônica era a capital da Macedônia,
e também na Acaia, a fé daqueles crentes se tornou tão evidente, propagou-se de tal forma que eles se tornaram modelo para outras igrejas. Tamanha foi a conversão daqueles crentes a Cristo Jesus. Uma dessas igrejas, que também se encontra na Macedônia, é a igreja dos Filipenses, a igreja de Filipos, que aliás recebe esse nome em homenagem a Filipe II da Macedônia, o fundador da cidade e um dos homens mais importantes em toda a transição da história grega para a romana. Isso fazia então com que a cidade de Filipos fosse extremamente importante naquele momento para o Império Romano, porque fazia justamente ligação entre Ásia e Europa. Era basicamente uma rota de passagem entre Ásia e Europa, por onde pessoas que queriam transitar de um lugar para o outro precisavam necessariamente passar. Isso fazia então com que a cidade tivesse todo tipo de gente, que vinha de tudo quanto é lugar, mas que talvez não tivesse a real noção do a que lugar pertenciam, exceto o Império Romano. São de todos os lugares e ao mesmo tempo de lugar nenhum, e a única coisa que os conecta, a única coisa que os liga é que são do Império Romano, porque talvez estejam de passagem por Filipos, porque ali também tinha uma base do exército romano. Então tinha gente do Império todo que não era dali, mas que por causa da sua cidadania romana tinha algum pertencimento àquele local. E na medida que o Evangelho, ao longo de Atos, chega em Filipos, e é um pouquinho antes de Tessalonicenses, um pouco antes do Evangelho chegar em Tessalônica, Paulo fala da conversão de várias pessoas comuns do povo, de um carcereiro a uma vendedora de púrpura, gente comum do povo, mas que agora, salvos pelo Evangelho, têm o desafio de, nessa sociedade extremamente importante para o Império Romano, que já enfrentava certos desafios também de como comportar cristãos que não queimam incenso para o imperador, que não identificam o imperador como Augusto, isso quer dizer divino, porque há um único Senhor, um único Rei que é Cristo Jesus, o desafio de viverem a genuinidade da fé numa sociedade que estava se tornando hostil à fé cristã. E a gente chega então em dois textos de Filipenses que eu quero tomar por base dentro dessa segunda palestra de hoje. Como viver o Evangelho, como resplandecer a luz do Evangelho numa sociedade que se encontra em trevas. A primeira das porções que eu quero ler com vocês, de Filipenses, é o capítulo 1, verso 27. 27 e 28, que nos dizem o seguinte: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. E para concluir o argumento, verso 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Olha que interessante, viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Em que contexto? Num contexto em que vocês podem se sentir intimidados pelos adversários. A composição da igreja de Filipos é mista, tanto de judeus quanto de gentios. Parece haver uma mentalidade romana muito forte, ao ponto de lá no capítulo 3, versículo 20, Paulo relembrar aqueles crentes que a cidadania deles não era romana, antes de tudo, era celestial, de onde eles aguardavam um Redentor, Cristo Jesus, um Salvador. Vocês podem ser moradores do Império Romano, vocês podem ser cidadãos romanos,
vocês podem ter todos os privilégios, todos os benefícios, todas as garantias que o império dá para vocês. Mas não se esqueçam que a cidadania última de vocês está nos céus. E é interessante que daí o versículo 27 começa com um termo técnico, que aqui está traduzido para nós por vivei. Como se fosse simplesmente viver a vida. Conduzir as suas atitudes, seus pensamentos, seus relacionamentos na sua vida. Mas esse era um termo técnico usado no Império Romano Antigo para, literalmente, vivam como cidadãos. É uma palavra que junta dois termos, viver e cidadania. Vivam como cidadãos, como moradores do mundo, como pessoas que estão temporalmente, geograficamente nesse mundo. No entanto, de modo digno do Evangelho. Interessante essa conexão que Paulo faz, de um termo técnico do viver como cidadão de um império, mas na verdade a partir dos referenciais do Evangelho, que é Cristo Jesus. Vivam no Império Romano, estejam em Filipos, mas vivam de modo digno do Evangelho. Vivam de conformidade com o Evangelho. E eu diria que aqui há uma tensão que nem sempre nós cristãos conseguimos lidar. Que é a tensão ou a relação do estarmos no mundo, vivermos no mundo, dependermos do mundo no qual estamos, mas a partir de referenciais completamente estranhos e diferentes desse mundo. Ao longo da história, nós tivemos épocas como, por exemplo, o monasticismo. De pessoas que não queriam viver no mundo, porque o mundo é mau, o mundo é agressivo à fé cristã, o mundo é perverso, o mundo está cheio de pecado e é corrompido. Vamos para o deserto. Vamos viver no deserto, porque no deserto estamos protegidos do mundo. E se você já leu o romance de Umberto Eco, Em Nome da Rosa, ou assistiu o filme, você vai ver que esses muitos que foram para os mosteiros, perceberam que, na verdade, embora o mundo fosse mau, o mal também estava no coração deles. E que eles levaram para os mosteiros também os seus pecados, também a sua maldade. Às vezes a gente vive um pouco dessa mentalidade monástica. Quando a gente acha que a igreja, o ambiente da igreja, é um ambiente de proteção espiritual. No sentido de, o mundo é mau, o mundo é perverso, portanto eu vou para a igreja, porque lá eu consigo viver o meu cristianismo. Lá eu consigo viver a minha santidade. Lá eu consigo demonstrar a genuinidade da minha fé. Por quê? Porque eu estou entre crentes. Porque as coisas são favoráveis ao meu cristianismo, mas o mundo é mau. É interessante que todas as vezes que a igreja fugiu para o deserto, ela demonstrou sua irrelevância na natureza do porquê Deus a estabeleceu. Tenho dito em diversos contextos o seguinte: na medida que a igreja não entende, e quando eu falo igreja, estou falando de nós cristãos, falando do povo de Deus, do corpo de Cristo na terra. Quando a igreja não entende que antes dela, como igreja na terra, ter um Deus no céu, é o Deus do céu que tem uma igreja na terra. E que Ele plantou essa igreja na terra, para na terra, no meio do mundo, no qual Ele plantou, viver de modo digno do Evangelho, no mundo. E foi exatamente esse o ponto que eu parei na mensagem das 5:30, quando os tessalonicenses reverberavam a fé para além da sua própria igreja, para além da comunidade na qual se reunia. É aquela perspectiva de uma igreja para fora no mundo. Então quando Paulo fala, vivei como cidadãos do mundo, mas de modo digno do Evangelho, o que ele está dizendo? Exatamente aquilo que Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Queridos, não podemos nos esquecer que não é a igreja da terra que tem alguém no céu que se interessa por ela, mas que foi o Deus do céu que plantou uma igreja na terra. Antes de existir igreja, já existia Deus. E que esse Deus, no seu desígnio eterno,
decidiu desde lá atrás, Abraão, e por meio dele, estabelecer um povo por meio do qual o nome dele, Deus, seria conhecido. Os judeus acabaram se tornando extremamente ensimesmados, voltados apenas para si mesmos, e aquela vocação extrínseca do sair de si, ir para fora, o judeu acabou deixando de lado. Ao ponto de chegar nessa época do Novo Testamento, eles dizerem o seguinte: porque nós, judeus de nascimento, e não pecadores como esses gentios. Aquela visão completamente separatista entre judeus e gentios, porque afinal de contas, nós temos as alianças, nós somos o povo de Deus, não como esses gentios. Lembra, por exemplo, da oração daquele fariseu no templo? Em detrimento do fariseu, do publicano? Porque eu não sou como esse publicano. Olha que desgraça esse indivíduo é. Então, aquela mentalidade, toda aquela vocação que Israel deveria ter, de saindo de si, alcançar as nações, todas as famílias da terra, que seriam abençoadas em Abraão, conforme Gênesis 12 nos fala, Israel deixou de cumprir. Mas essa igreja que existe é aquela que foi estabelecida em Jesus como sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim do quê? De proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É aquele povo de Tito capítulo 2, verso 14, quando Paulo diz que Cristo a si mesmo se entregou a fim de remir-nos de toda impureza, a fim de purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso na prática de boas obras. E daqui a pouquinho eu já chego nessa questão das boas obras. Ou seja, é um povo que tanto existe, reunido e organizado em torno de Jesus como comunidade, mas que foi chamado para viver uma realidade para fora de si, no mundo, mas de conformidade com o Evangelho. Queridos, é muito gostoso viver como igreja, mas Deus plantou uma igreja no mundo para que viva no mundo o Evangelho de Jesus. Não perca isso de vista. Uma visão exclusivista, separatista, monástica do cristianismo fará com que a igreja caminhe para a sua própria ruína, porque ela deixará de cumprir a sua vocação de viver o Evangelho no mundo. Vivei como cidadãos do mundo, esse é o termo, exatamente o termo que Paulo está usando. Mas acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Isso quer dizer que eu não vou viver como um mundano, ainda que eu esteja no mundo. Isso foi o que nós ensinamos para os nossos filhos, até como uma tentativa de reparar um pouquinho do em que se tornou a minha própria vida, eu, Helder, minha esposa Juliana. Desde 2000, ano 2000, pastorei igrejas. Desde 2004, também trabalho num seminário. Eu trabalho basicamente com crentes. Meu círculo de relacionamento é com crentes. Seja na igreja, seja no seminário. Mas sempre educamos os nossos filhos, sempre, tenho já dois jovens, de que eles deveriam viver no mundo. Até contrariando a nossa tendência evangélica com novos convertidos. Alguém é salvo por Jesus, adentra em nossa igreja, o que é que nós começamos a comunicar para eles? Ele tem que trocar os amigos, ele não pode mais jogar futebol, ele não vai mais fazer trabalho com incrédulo, é o mesmo ímpio que ele era uma semana atrás, mas agora não pode ter relacionamento com esse ímpio. E a gente começa a viver aquela mentalidade, o quê? De agora ele gira só em torno de crentes. Ele vive basicamente para crentes, porque entre crentes ele está seguro. O mundo é mau. Olha a mentalidade monástica, o mundo é mau. Jogar bola com incrédulo, você vai falar palavrão. Fazer trabalho da escola com incrédulo, do colégio, você pode acabar caindo em perversidade. E mais um monte de coisa. Sair para o happy hour depois do trabalho é pecado, porque alguém pode te ver em algum lugar e se escandalizar. E com isso vai então acontecendo de naturalmente
nós comunicarmos para os novos convertidos que porque agora eles são de Jesus, embora estejam no mundo, eles não têm mais nada a ver com seus amigos do mundo. Eles não se relacionam mais com pessoas do mundo. Agora eles vivem de crentes. Então, para que meus filhos até não tivessem a mesma tendência que eu e minha esposa, ao longo do tempo, fomos adquirindo, que eles deveriam viver no mundo. Fazer trabalho com não cristãos. Ter amigos que tinham opções sexuais contrárias ao seu gênero de nascimento. Ir para a festa de aniversário de amigos não cristãos. Ir para a casa deles e levá-los para a nossa casa. Lembro de algumas vezes, pessoas na igreja confrontarem a mim e a minha esposa, se nós não tínhamos medo de perder nossos filhos para o mundo. Eu falei, não, isso eu não tenho medo. Eu tenho medo de não prepará-los para o mundo. Eu não tenho medo de perdê-los para o mundo, porque eu não sou capaz de segurá-los em Jesus. O que nós estamos ensinando, e aí eu falava, é que eles vivam no mundo, mas não como mundanos, para que aprendam a viver no mundo de modo digno do Evangelho. E aqui é uma expressão muito bonita, em toda a cultura grega antiga, que é o termo digno, axios. Axios significa aquilo que é de valor equivalente. Por exemplo, o termo aqui era usado para balanças comerciais. Os mais antigos vão me entender. A turma que veio depois da filizola eletrônica não vai fazer o menor sentido o que eu vou falar. Lembra das balanças de peso e contrapeso? Que você tem de um lado o contrapeso, que é geralmente um pedaço de chumbo ali, dizendo 1 quilo. E do outro lado da balança você colocava o produto do quê? Uma carne, qualquer coisa, que tinha um peso de 1 quilo. Tá bom? Quando a balança se equilibrava, axios, peso equivalente, digno. Esse é o termo, axios. De peso ou dignidade equivalente. Ou seja, tem de produto exatamente o mesmo que tem de contrapeso. Fique tranquilo, o que você está levando é digno. É correto, é justo. É daí que vem na filosofia a chamada axiologia. Doutrina dos valores. Aquilo a que atribuímos valor. Dignidade, importância ou beleza. Muito ligado à ética também e à estética. Esse é o termo axios. É aquilo que corresponde precisamente o valor ou a dignidade de algo. Aqui no caso é, vivam no mundo como cidadãos do mundo, mas com equivalência de dignidade do Evangelho. Não é com base nos valores do mundo. Não é com base nos preceitos do mundo, com a mentalidade do mundo. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, quando estando no mundo, não podemos viver de acordo com a mentalidade do mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. É no mundo, mas não conforme o mundo. Por quê? Porque a dignidade da nossa vida encontra-se no Evangelho. E a única oportunidade que nós temos, como seres humanos, limitados que somos, de demonstrar a dignidade do Evangelho para aqueles que não vivem o Evangelho é no mundo, porque no céu não vai ter incrédulo. Ou seja, Deus circunscreveu, delimitou as nossas oportunidades de vivermos de modo digno do Evangelho, num mundo contrário ao Evangelho, no período entre a nossa salvação e a nossa morte. Queridos, a gente não vai ter oportunidade de testemunhar o Evangelho para incrédulos no céu, porque lá não existirão incrédulos. Por isso que Paulo está dizendo aos filipenses, vivam como cidadãos do mundo, aproveitem as oportunidades no mundo, mas para viverem de acordo com o valor preciso e precioso do Evangelho. Para que, indo ver vocês, ou estando ausente, eu ouça que vocês estão firmes num só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé
do Evangelho. Ou seja, que a vida de vocês no Evangelho seja tão evidente, que a vida de vocês seja a batalha do Evangelho. Vocês demonstram na prática o valor que vocês dão para o Evangelho. Que as atitudes, os pensamentos, os relacionamentos de vocês demonstrem o valor que vocês dão à vida que vocês têm em Jesus. E que nada estejais intimidados pelos adversários. Mesmo, como diz o verso 29, que vocês tenham que padecer. É interessante que viver o Evangelho no mundo nunca assegurou ninguém de vida tranquila. Essa é a péssima, demoníaca e antibíblica proposta da teologia da prosperidade. De que os benefícios da fé e do Evangelho são materiais, são temporais, ausência de dificuldades, provisão financeira, de saúde física, seja lá o que for. Eu não estou dizendo que o verdadeiro Evangelho seja diametralmente oposto a isso. Mas não é incomum que o Evangelho nos traga privações pelo simples fato de ser contra o mundo. Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 3, que aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguição. A questão não é se, mas quando e como. O Evangelho, ele pode ser supracultural, como John Stott diz, mas ele é também contracultural. Mas veja que foi para essa sociedade romana, para cidadãos romanos, que Paulo disse: viva como cidadãos, mas de acordo com o Evangelho de Jesus. Essa é a nossa base do viver o Evangelho. Agora vá para o outro texto, é o que eu quero expor mais extensivamente, do capítulo 2, verso 12. Filipenses 2:12. E você vai ver a conexão com o capítulo 1, verso 27, por um termo que Paulo usa nos dois. Quer eu esteja presente, quer eu esteja ausente. Vai eu ver vocês ou esteja ausente? Há uma conexão entre 1:27 e o 2:12. Então quero ler com vocês também o 2:12 até o 18. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Assim, pois, amados meus, como vocês sempre obedeceram, estando eu ausente ou estando eu presente, desenvolvam a salvação de vocês em Jesus. É interessante que Paulo aqui atribui ao nosso conceito de santificação a mesma ideia de salvação. Nós acabamos desvinculando salvação de santificação, como se fossem duas realidades ou duas etapas significativamente diferentes e descontinuadas uma da outra na nossa vida cristã. Não, essa não é a ideia bíblica. Salvação é o todo da nossa vida, de acordo com o Evangelho, entre a nossa conversão e a nossa morte ou até a volta de Cristo. Isso quer dizer que santificação nada mais é do que a salvação posta em prática. Santificação não é simplesmente evitar o pecado e fazer coisas certas. Santificação é a evidência notória da tua salvação em Jesus. É quando, por meio das suas atitudes, a semelhança dos Tessalonicenses, a fé deles tornando-se conhecida em tantos outros lugares, para muito além das suas fronteiras. Isso é santificação. Não é algo diametralmente oposto, distinto, descontinuado ou a parte da nossa salvação em Jesus. Santificação nada mais é do que a nossa justificação posta em prática. É quando evidenciamos nas nossas atitudes a justiça de Jesus em nós. Então desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor, com reverência e respeito diante de Deus,
assim como diante de pessoas. E então verso 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Parece um termo aqui, um tema meio distinto, diferente do anterior. Ele está falando de santificação. Ele falou sobre Jesus, agora há pouco, que se esvaziou. Ele está falando sobre pensarem uniformemente, tendo o mesmo espírito, uma mesma alma, o mesmo amor. E aí, do nada, parece que Paulo fala, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Mas isso aqui tem um contexto. Que para aqueles crentes ali de Filipos, talvez pelas dificuldades que estavam enfrentando, sobre as quais Paulo falou em Filipenses 1:30, vos foi dada a graça de não apenas crer, senão também agora de padecer pelo Evangelho, e que por causa disso, alguns daqueles crentes de Filipos estavam talvez murmurando contra Deus. É interessante que a palavra murmuração aqui, na língua grega, é um termo com uma sonoridade parecida com o do resmungar. O termo grego é gogismon. E ele é exatamente desse jeito, porque era desse jeito que o grego murmurava. Já viu isso? É assim mesmo, é sério. Para os mais antigos também. Lembram do Mutley? Lembram? Rabugento? É isso aí. Essa é a ideia da murmuração. O termo gogismon é isso, gogismon. Tá bom? Desse jeito, é verdade. É como se a sonoridade do resmungar virasse uma palavra na língua grega, que significa murmurar. Para de resmungar diante de Deus, porque Deus deu para vocês não apenas o privilégio de crer, senão também de padecer. Ou seja, Deus está cuidando de vocês, Ele sabe pelo que vocês estão passando. Daqui a pouquinho já chega o versículo 15, tá bom? Mas enquanto não chega o 15, do porquê que Deus colocou vocês no mundo, façam tudo sem murmuração. Para de resmungar, como se Deus não soubesse pelo que você está passando no mundo. Veja que quando nós não entendemos os planos de Deus para nós no mundo, ou nós reclamamos ou tentamos fugir, não é verdade? Quando nós não entendemos o que Deus quer de nós no mundo, pelas coisas difíceis e complicadas que passamos no viver a fé cristã, ou reclamamos ou queremos fugir, ou ficamos pelos cantos resmungando, ou evocamos de novo a mentalidade monástica de fugir para o deserto, de fugir para o ambiente seguro. Então façam tudo sem murmuração nem contendas. É interessante que contendas aqui significa uma disputa judicial. É como se eles estivessem colocando Deus no banco dos réus. Senhor, por que o Senhor está fazendo isso com a gente? É contendendo com Deus, tá bom? Contendendo com Deus, reclamando com Deus, disputando com Deus pelo que aqueles crentes estavam passando. Façam todas as coisas, vivam a vida de vocês como cidadãos, de modo digno do Evangelho, sem murmurar contra Deus e sem contender contra o Senhor, como se Ele não soubesse o porquê vocês estão passando por isso. Não sei se você já teve essa sensação de que pelas dificuldades que temos, de quando levamos o cristianismo a sério no trabalho, as perseguições se tornam muito maiores. Isso é natural a todos nós, queridos. Decida viver legitimamente o teu cristianismo e em pouquíssimo tempo você será persona não grata, onde quer que você esteja. Do prédio onde você mora, até mesmo a família maior com a qual você convive. Vocês, cristãos, universitários, que eventualmente se posicionam ali na universidade, a favor da justiça, do valor inerente da vida, por isso não somos a favor do aborto, contra isso ou contra aquilo, nós nos tornamos rapidamente indesejados na universidade, ao ponto de uma dessas cristãs que foi defender a sua tese de mestrado lá em Belém do Pará, Universidade Federal do Pará, um conceito de família que Universidade Federal do Pará, um conceito de família que partia da Bíblia.
Ela foi rejeitada por partir da Bíblia. O caso dela foi levado para o Senado Federal alguns anos atrás. Ou seja, pense na bobagem que você quiser. Proponha os modelos mais estúpidos de família que você quiser. Só não evoque a Bíblia aqui como sendo um referencial. E talvez alguns desses crentes, passando por essas dificuldades, ali na sociedade romana, estavam questionando Deus. Estavam resmungando contra Deus. Como se Deus não soubesse de nada disso, ou como se pelo que estivessem passando, fosse completamente estranho ao cristianismo. A gente tem que lembrar, por exemplo, o que Jesus disse: bem-aventurados sois se por causa do meu nome vocês forem perseguidos. Aquilo que eu já mencionei de Filipenses capítulo 1, verso 30, 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo 3:12. Dificuldades, privações, tensões, problemas, perseguições inerentes ao cristianismo. Esse é o mundo mau, queridos, em que nós vivemos. Leia 1 Pedro e você entenderá as hostilidades pelas quais os crentes passavam, não em 2023, no ano 60 e pouquinho da era cristã. Leia a sequência da igreja na virada do século I para o século II. Veja o que é que Nero fez em 64, quando põe fogo em Roma, quando ele usa cristãos como tochas vivas para iluminar os seus jardins. Vai estudar, vai pesquisar um pouquinho, através do Ministério Portas Abertas, a realidade de perseguição do cristianismo mundo afora. A gente está falando do nosso tempo, mas Pedro, Paulo, Atos retratam realidades dos primeiríssimos anos do cristianismo. Porque embora no mundo somos tão fora desse mundo, somos tão contra a mentalidade e comportamento desse mundo, que o mundo não nos suporta. Preste atenção, o mundo não nos suporta. Jesus vai dizer, lá em João capítulo 16 e 17, aos seus discípulos, e até ora por eles exatamente nesses termos: o mundo rejeita vocês porque primeiramente rejeitou a mim. E eles rejeitam vocês, não por quem vocês sejam, mas por quem eu sou em vocês e por quem vocês são em mim. Veja que então, queridos, foi nesse mundo que Deus plantou a sua igreja. E não entenderam em que consiste a rejeição do mundo. A fé do Evangelho nos levará invariavelmente à murmuração e contenda contra Deus. Mas Paulo diz: façam tudo sem murmuração nem contendas. Aí vem o verso 15, que para mim é sensacional. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Olha essa expressão, início do verso 15, para que vos torneis. Você tem uma terminologia que demonstra propósito ou finalidade, com um verbo que significa vir a tornar-se alguém que você naturalmente não é. Essa é a construção gramatical. Com o propósito de vocês se tornarem alguém que vocês naturalmente não são. E esse termo, tornar-se, é literalmente uma mudança. É vir a ser alguém que você anteriormente não era. Que implica então em mudança, transformação. Deus quer fazer de vocês alguém que vocês naturalmente não são. Vocês não são resilientes a isso. Vocês não são interessados nessas coisas. Mas na medida que vocês entendem que Deus colocou vocês como luzeiros do mundo para resplandecerem a luz de Jesus, que foi nesse mundo mau que Ele plantou a sua igreja, vocês se tornam alguém que por vocês mesmos vocês nunca seriam. Queridos, não somos capazes de por nós mesmos viver a dignidade do Evangelho. Não somos capazes de por nós mesmos resplandecer a luz de Jesus. Não somos. É por isso que eu preciso viver de modo digno do Evangelho.
É por isso que eu preciso entender que Deus não está contra mim, que Ele não está alheio pelo que eu estou passando, que Ele sabe muito bem as confrontações, as dificuldades, as privações que você passa por causa da tua fé em Jesus. Ele sabe de tudo isso. Não contenda, não murmure contra o Senhor, porque na medida que fazemos isso, nos tornamos irrepreensíveis e sinceros. É como se experimentássemos e testemunhássemos de uma realidade que é exatamente aquela para a qual Deus quer nos levar em Jesus, uma vida irrepreensível. E irrepreensível aqui significa acima de qualquer condenação, acima de qualquer reprovação. E sincero quer dizer não misturado. O termo aqui era usado para falar sobre vinho que não era misturado, que não era diluído em água. E o termo sincero, que vem do latim sincera, significava que o marceneiro fez um móvel e não passou cera para encobrir as ranhuras, mascarando imperfeições da madeira, especialmente da madeira verde, que não tinha secado ainda, e quando ela vinha secar, já por causa de todo o trabalho do marceneiro, ou ela empenava, ou às vezes ela rachava. Isso quer dizer sem cera, que não é diluído, que não encobre imperfeições. O propósito de Deus é nos levar a uma vida de santidade em Cristo, de tal forma evidente que as pessoas saibam exatamente qual é o Senhor a quem nós servimos. Ou seja, a santidade não apenas te livra do pecado, quanto testemunha a obra de Cristo na sua vida. Querido, santidade nunca foi moeda de troca com bênção de Deus. Às vezes a gente acha que vivemos a santidade para recebermos algo de Deus, não é verdade? Não é assim que às vezes nós pensamos? Eu tenho que fazer santo para que nenhum mal venha sobre mim. Eu tenho que ser santo para que eu não tenha nenhum problema. Eu tenho que ser santo para que eu seja abençoado. O oposto às vezes também é verdadeiro, né? Quando alguma coisa ruim acontece com a gente, às vezes a gente até pensa, nossa, bem agora que eu estava fazendo tudo direito. Não é assim? Tipo, agora que eu estou sendo santo, né? Tem até aquele ditado, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? Agora que eu estou fazendo tudo direitinho, parece que piora. Santidade nunca foi moeda de troca. Santidade nunca foi o meio pelo qual recebemos algo de Deus. Quando na verdade santidade é a evidência de que todos os recursos já foram providos a mim em Cristo Jesus. E que ainda que eu não receba algo, ou que eu receba seja perseguição, nem por isso deixarei de ter Deus ao meu lado, porque justamente quero viver de modo digno do Evangelho. É como se por nossa santidade, pelo nosso viver de modo digno do Evangelho, essa vida irrepreensível, sincera, inculpável, eu demonstrasse o Senhor que eu tenho. Sabe por quê? Porque a ausência disso faz com que eu ainda ande segundo o curso do mundo, fazendo as vontades da carne, segundo a mentalidade de um mundo caído. Veja que a nossa santidade é um alinhamento, é uma conformação aos propósitos de Deus para a nossa vida, em que a ausência desse alinhamento nos fará necessariamente estar alinhados com o mundo, porque não existe vida no vácuo. Não existe vida no vácuo. O não sermos moldados pela dignidade do Evangelho nos fará ser moldados pela perversidade do mundo. Para que vocês então se tornem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, aquilo que não tem de que ser acusado. Diferente até daquela minha introdução da segunda palestra de hoje à tarde, de que por causa do nosso movimento evangélico, onde muita gente entrou no cristianismo por adesão, não por conversão, e são essas pessoas que têm produzido escândalo e vergonha para o Evangelho, porque são pessoas que não foram salvas em Jesus, aderiram ao cristianismo, não foram convertidos por Jesus. E aí vem 3 expressões aqui que eu acho muito interessantes. No meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. 3 expressões, no meio de, na qual e no mundo. Entendeu qual é o ambiente que Deus plantou a sua igreja? Deus sabia em que seria o mundo e por isso Ele plantou uma igreja ali. É intencional, é proposital.
Acredite, quando vivemos como sal da terra e luz do mundo, estamos contribuindo para uma minimização da perversidade no mundo. O mundo só não está pior por causa da igreja. E não é porque a igreja é promotora de obra social, não. Não é porque a igreja é promotora de moral, não. É porque quando a igreja vive a dignidade do evangelho, ela salga um mundo sem gosto e sem graça. Ela polvilha a graça de Deus por meio de Cristo num mundo desgraçado. E quando ela brilha a luz de Jesus, os ambientes mais escuros da perversidade e do mal são iluminados por Jesus. Ambientes esses dos quais um dia Jesus tirou eu e você. É porque um dia a luz de Jesus entrou num lugar escuro das nossas vidas. O mundo só não está pior por causa do povo de Deus que Ele plantou aqui na terra. Queridos, a igreja não é desvio de rota. A igreja não é um parêntese na história. A igreja é o povo intencional de Deus, plantada no mundo perverso, pervertida e corrupta. Dois termos interessantes aqui. O primeiro deles é de onde vem a nossa palavra escoliose. O que quer dizer escoliose? É quando a pessoa tem um desvio na coluna. Tá? É a palavra aqui. A palavra pervertida é a palavra escolios, escolias. De onde vem escoliose? Sabe o que quer dizer? O mundo é torto. Não é só o homenzinho torto que a gente cantava, não, tá? O homenzinho é torto porque o mundo é torto. Ele tem escoliose. Ele não vive na retidão da palavra de Deus. Ele não vive na justiça de Jesus. Não espere muito do mundo. Não espere. Isso é um mundo. Isso é um mundo sem Deus. Paulo vai dizer em Efésios que é um mundo alheio à vida de Deus. Romanos capítulo 1 é um mundo que foi entregue pelo próprio Deus para viver a perversidade. Deus soltou os freios da perversidade do mundo. É nesse mundo que Deus nos colocou, queridos. É um mundo pervertido, mas é também um mundo corrupto. Aqui o termo significa algo que se desvia de um caminho original. Um caminho se desviou. Não que Deus não soubesse desse desvio, mas é que pela própria podridão do mundo, ele está cada vez mais distante do Senhor. Não que existam graduações distintas de distanciamento, mas é que ele é cada vez mais conivente com o mal que pratica, com o mal que promove. Eventualmente, escuta o seguinte: porque na pós-modernidade o ser humano se tornou relativista, na pós-modernidade ele se tornou hedonista, na pós-modernidade... Não, ele não se tornou nada disso. Ele é tudo isso desde Gênesis. Aí sim, o que acontece é que na nossa época há uma conivência, há uma promoção de algumas dessas coisas como sendo legítimas, como sendo válidas. O que talvez até algumas gerações e épocas passadas houvesse certa resistência em adotar isso como mentalidade legítima, como comportamento válido e justo. Realmente a nossa época é perversa. Embora às vezes dê para duvidar se a gente já chegou perto de Sodoma e Gomorra, ou de Roma no primeiro século. Qual seja, esse é um mundo corrupto, que se desviou de Deus e que está cada vez mais distante de Deus. Mas, queridos, foi no meio dessa geração na qual Deus nos colocou para resplandecer como luzeiros. Resplandecer como luzeiros. Isso evoca aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 5. Vós sois a luz do mundo. Então assim brilha a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que Pedro evoca também em 1 Pedro capítulo 2, verso 12, que no meio de uma sociedade que acusa vocês pelo simples fato de vocês serem cristãos,
vocês brilhem a luz de Jesus, para que essas pessoas, os ímpios, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É aquele privilégio que Deus, queridos, nos deu de viver no mundo mal, no mundo em trevas, como agentes da graça de Deus, para que por meio do nosso testemunho, da evidência da dignidade do Evangelho, pessoas sejam salvas a Cristo Jesus e glorifiquem a Deus no dia da salvação. Queridos, existe algo que a gente só pode fazer nessa vida: compartilhar Jesus com o ímpio, testemunhar Jesus para o mundo em trevas. É só nessa vida. É só nessa vida que você vai ter amigos ímpios. Eu sei que isso pode nos assustar. Como eu lembro certa vez de uma mulher da nossa igreja que lamentavelmente pediu oração para a igreja porque ela havia comprado, ela e o marido compraram um terreno em um determinado lugar, e ela estava pedindo oração para que Deus não permitisse que nenhum incrédulo comprasse terreno do lado, para que ela não tivesse vizinho incrédulo. Entendeu? Essa é a nossa mentalidade monástica. Por causa daquela evidência que eu mencionei para vocês, que eu e minha esposa estávamos cada vez mais distantes de não cristãos, que nós começamos a tomar algumas decisões bem significativas de como nós íamos nos envolver com o mundo, com pessoas do mundo que eram completamente fora do nosso círculo de relacionamentos de igreja e seminário. E eu sei que boa parte de vocês sabem que eu trabalho com café, por uma questão, e aqui está a resposta. Não é por causa do café. É porque hoje eu e minha esposa circulamos em alguns ambientes no Brasil de contato com incrédulos, de evidência da vida em Jesus, completamente fora do seminário e da igreja. Porque um dia meus filhos chegaram para nós, e depois de falarmos tanto para eles que eles tinham que viver no mundo, eles perguntaram: e vocês? Como vocês vivem com não cristãos? A gente engoliu seco, ficou quieto e disse: de nenhuma forma. Isso foi em 2017. Em 2017 a gente tomou uma decisão muito séria. Que por mais que a igreja e o seminário fossem nossos ambientes primários, a gente precisava intencionalmente sair deles e viver no mundo, transitando com pessoas do mundo. E nós escolhemos o café como a forma de fazer isso. O café é só uma bebida, o café é só uma planta. Ou como eu brinco, é a forma de eu dominar o jardim de Deus lá de Gênesis. Mas as oportunidades que a gente tem com incrédulos de evangelizar de produtores a baristas, de torradores a compradores. A gente é muito grato a Deus, porque um dia a gente decidiu que nós viveríamos como luzeiros do mundo, fora da igreja e do seminário. Alguns de vocês têm essa oportunidade diária. Alguns de vocês têm essa oportunidade muito latente e muito desafiadora de viver Jesus no mundo. Agradeça a Deus, não murmure e não contenda contra Ele. Viva como cidadão do mundo, mas de modo digno do Evangelho. Agradeça a Deus pela oportunidade que Ele te deu de ser igreja num mundo pervertido e corrupto. Mas agradeça também, porque a luz de Jesus já está em você. E você não brilha a luz própria, você resplandece a luz de Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela salvação que já temos em Jesus. Muito obrigado porque já fomos convertidos dos nossos ídolos, maldade para Deus, por meio de Jesus. Como os Tessalonicenses também foram.
E muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos plantou no mundo. Um mundo que nos desafia, um mundo que nos assusta. Um mundo com o qual nunca queremos estar acostumados, porque ele é contra o Senhor. Por isso, Deus nos ajude a viver como cidadãos do mundo, mas de modo digno do Evangelho. A não nos corrompermos com esse mundo pervertido, torto em relação ao Senhor, mas nos ajude a brilhar a luz de Jesus, a sermos esses sendeiros vivos, resplandecendo a luz de Cristo, nos contextos mais escuros desse mundo perverso em que vivemos. Deus usa as nossas vidas para testemunhar Jesus, para viver o Evangelho num mundo que está contra o Senhor. Pedimos tudo isso em Cristo Jesus. Amém. Queridos, menção de 4 livros aqui para vocês. O primeiro deles do Raymond Ortlund, O Evangelho. Como a igreja pode evidenciar o Evangelho a partir de uma correta compreensão do Evangelho. Não é um livro que só define o que é o Evangelho, mas de que forma a igreja evidencia o Evangelho no mundo, vive o Evangelho no mundo mau. Muito bom, muito bom. Um dos livros mais importantes para a gente entender o Evangelho e como viver o Evangelho no mundo. O segundo da série também 9 marcas, Discipulado. O Dever diz, Mark Dever, que é o autor, diz que esse é um dos poucos livros que ele escreveu antes de pregar, porque ele normalmente prega e depois transforma em livro. Esse livro aqui é Como Ajudar Pessoas a Viverem o Evangelho de Jesus, levarem na prática da sua vida esse modo digno do Evangelho. Um livro muito prático, muito rápido, muito gostoso de ler, bem desafiador em termos da disposição que a gente tem que ter de acompanhar, ajudar pessoas, fazer parte do processo de pessoas serem aperfeiçoadas em Jesus e viverem com Jesus. Terceiro livro, também no tema de discipulado, inclusive tem um podcast meu sobre esse livro pela Edições Vida Nova, Discipulado para a Glória de Deus. Eu acho que é o melhor livro sobre discipulado que eu já li até hoje, que não te ensina a discipular naqueles moldes normais que a gente está acostumado. Tem um encontro assim, tem um encontro daquele outro jeito, aborde esse assunto ou aquele outro assunto. Esse não é o livro, mas é o melhor livro de discipulado que eu já li, sobre os desafios de formar Jesus na pessoa a partir da boa doutrina. E qual é a relação que pessoas que lideram igrejas, ensinam igrejas, têm com a doutrina em relação ao acompanhamento e ao ensino de pessoas. Excelente livro, excelente. Tem um capítulo aqui sensacional, um dos primeiríssimos, que fala sobre a oportunidade que Deus nos dá de, a partir da nossa compreensão da grande história que Deus está desenvolvendo, contrariarmos os ídolos, a cultura do nosso tempo, que é completamente oposta de Deus. Muito bom mesmo. E por fim, um outro livro, Introdução à Teologia Evangélica, do Richard Lintz. Eu uso na minha disciplina de Teologia Contemporânea, ali no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Essa é uma das disciplinas que eu ensino, especialmente na transição do assunto fundamentalismo para evangelicalismo norte-americano. O fundamentalismo vindo imediatamente após o liberalismo teológico, contrariando aquela visão completamente pervertida sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, a autoridade bíblica, a própria divindade de Jesus. Esse livro, ele trabalha, o Lintz, ele trabalha um panorama histórico da teologia até chegar no movimento evangelical. O que quer dizer aqui teologia evangélica? Evangélica não é no sentido de evangélico, movimento eclesiástico no Brasil, de cristianismo. Evangelical é um termo norte-americano para falar de uma teologia, de uma abordagem teológica que parte da autoridade bíblica, da inspiração, da inerrância, da divindade de Cristo e da importância disso tudo no contexto da igreja local, na importância de um cristianismo sério e genuíno diante de Deus, até na nossa vida cultica. É um livro muito bom, muito bem embasado em termos de história e muito desafiador. Por exemplo, ele tem um capítulo aqui
que fala sobre a teologia e a igreja, a teologia e a cultura. Até porque essa é uma abordagem da teologia evangelical, né? que é não ter aquela visão separatista, monástica, sobre a qual eu falei, que o fundamentalismo tem. O fundamentalismo não dialoga com nada nem ninguém. O fundamentalismo separatista. Existe uma boa vertente, ele próprio fala, do fundamentalismo, mas há um movimento aí na década de 20, década de 30, mais separatista do fundamentalismo. E a teologia evangelical, ela dialoga mais com o mundo. Muito próxima, por exemplo, para quem já leu Timothy Keller, que é a própria abordagem do Keller. O Keller é um teólogo mais evangelical. Tá bom? Então, ótimo livro. Para todos vocês que gostam de história da teologia e uma reflexão teológica contemporânea. Como lidar, por exemplo, ele fala como lidar com a teologia no mundo pós-moderno. Tá? É diferente, por exemplo, da abordagem de alguns que acreditam que a pós-modernidade tem que determinar a teologia em que nós acreditamos. O Lintz vai completamente contra isso. Dialoga com a pós-modernidade, leva em conta conceitos da pós-modernidade, mas a partir dos fundamentos da palavra de Deus. Ele tem um capítulo só sobre a autoridade bíblica. Muito bom. Tá bom? Então fica aqui a recomendação desses 4. Lembrando, todos os livros com 40%. Só não podem ser divididos até Jesus voltar, porque a gente não sabe se vai ser amanhã ou daqui 30 anos. Né? Mas aí algo que cabe bem no seu bolso. Aproveitem, queridos, 40% nem a Amazon te dá. Tá bom? Não dá mesmo. Então aproveite e adquira esses livros.